Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre esta polêmica lei da palmada, né? Já aprovada, sancionada, e aqui com o Frei Antônio Moser e a doutora Dora. Realmente um programa muito bom que você, inclusive, em casa vai poder rever num outro momento. Mas aqui no nosso segundo bloco, como sempre fazemos, direto da nossa estante, uma boa indicação de livros para você. E claro, em se tratando de família, a gente não pode deixar de recomendar essa literatura aqui para você. Olha, do padre Rafael Solano, está aqui, Família, Novo Sinal dos Tempos. Tá? Aí aparece na sua tela, aqui pela editora Canção Nova. Família, Novo Sinal dos Tempos, do padre Rafael Solano. Tem aqui um livro também muito legal, coleção Valores, Educação, aqui pela editora Canção Nova também, Antônio Carlos Gomes da Costa, e desta vez não é com o tema educação. Educação não apenas no âmbito da aprendizagem, mas também educação familiar, não aprendizagem quando eu digo escolas. E também um outro livro aqui para você, do nosso querido, olha aí, o Padre Vicente, da comunidade de Betânia, Perdoar Sem Limites. Às vezes, para que lançar mão da violência? Não é? Se o perdão pode ser uma pedagogia, pode ser e deve ser uma pedagogia, sobretudo educacional, né? Quando os excessos acabam acontecendo. Está aí para você. Mas tem também aqui outros livros muito interessantes, como esse aqui do padre do João Carlos Almeida, o conhecido padre Joãozinho, né? Como liderar pessoas difíceis. Pois é, a arte de administrar conflitos. Está aqui para você também. Enfim, tem muitos outros livros aqui pela editora Canção Nova, também pela Voz. Eu aqui não citei nenhum da Voz, mas para não deixar passar, deixa eu colocar aqui o livro, né? É recente, do nosso querido Frei Antônio Moser, está aí, Teologia Moral, a busca dos fundamentos e princípios para o que todo mundo quer, né? Uma vida feliz, uma vida melhor, uma vida de fato agradável. Então está aí para você boas dicas de literatura e, claro, você pode ter acesso a esse material através dos nossos endereços, não é? Editoravozes.com.br, basta acessar e fazer o pedido do seu produto. Também loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ou quem sabe você aqui da capital, dá um pulinho ali no centro da cidade, na rua São Bento, número 45, tem uma loja ali da Canção Nova especialíssima, recheada de bons e maravilhosos produtos para você adquirir. E se quiser ligar, ainda dá para ligar, né? 0 operadora 12 3186 2600 para você fazer o pedido que você queira. Tá ok? Daqui a pouquinho a gente passa o endereço de interação, porque estamos aí nos meios de comunicação e hoje, com o advento das redes sociais, é impossível a gente não interagir, não é? Para boa conversa, para boa partilha, obviamente. Daqui a pouquinho eu passo para você. Mas deixa eu falar aqui com o Frei Antônio Moser. Antes, porém, vamos às ruas, né? Isso, vamos aí às ruas verificar sobre essa questão da lei da palmada, né? Como é que as pessoas estão reagindo em relação à lei agora sancionada, né? Como que avaliam esse bater ou não bater, a pedagogia do doer ou não, enfim, vamos acompanhar o que as pessoas responderam à medida que fomos encontrando aí pais, filhos, jovens pelas ruas em relação a essa nova lei. Acompanhe. Você é contra ou a favor da lei da palmada? Antes o pai bater do que a polícia. Sou contra, então. Eu acho que depende muito da situação. A gente não pode nem falar aqui nunca, porque a gente não sabe, né? Eu acho que violência não resolve, assim, as coisas. Antes ele educar da maneira dele, não espancando, do que mais tarde a polícia tá batendo, querendo matar. Acho que, na realidade, uma batida não, por mais, não digo machucar, mas eu acho que às vezes a necessidade de se bater, não bater, mas assustar talvez seja. Minha mãe tá olhando pra mim, eu nunca apanhei, mas eu sou a favor, tá? Mas acho que não acho que não seja uma coisa, eu acho que eu sou contra a força. Muita força, mas contra um susto, em caso de algo que a criança faça extremamente grave, não acho que seja prejudicial. Ok, obrigada. E a senhora? Eu sou totalmente contra, eu acho que o diálogo é sempre a melhor solução.
Bater não vai resolver nada. Bater vai gerar mais ódio. Eu acho que você tem outras punições, hoje em dia a juventude é tão cheia de alternativas, né? Você vai punindo assim, vai tirando, vai conversando, vai dialogando, vai negociando. Eu ainda prefiro isso. Desde que bata, não para machucar, né? Mas eu acho que não tem nada a ver se for com carinho, se for para educação, acho que não tem nada a ver. Tem 3 filhos, assim, eu eduquei eles conversando, até tirando alguma coisa que eles gostam, né? Mas palmada eu sou contra. Eu acho que a lei não é bem usada, porque assim, eu, por exemplo, fui criada numa uma visão e um respeito que eu olhava para os meus pais e nunca precisei apanhar. Então, eu acho que não precisa dar palmada, mas também não é uma coisa que é dispensável. Eu acho que dependendo do caso, uma palmadinha dá uma, vamos dizer assim, uma corrigida. Eu acho que quem corrige, corrige com amor. Então, eu acho interessante, sim, sem passar dos limites, claro, sem fazer agressão física, sem extrapolar. Mas eu acho que tem que ter uma correção, sim, porque os dias de hoje a gente não consegue ver mais amor, não consegue ver mais carinho. Então tem que ser uma batidinha, mas tem que ser com carinho. Tá certo, tá aí para você, né? Realmente uma questão bastante delicada. Frei Moser, mas ampliando aqui os horizontes, além de qualquer, né, veto a qualquer castigo físico, acho que a gente também deveria chamar a atenção de outros aspectos, não é? Como, por exemplo, como a jovem disse, né, hoje uma sociedade marcada pelo individualismo, pelo indiferentismo, uma frieza. Então, aí diríamos aí uma frieza no trato, não é? O que se chama assédio moral, às vezes uma repreensão pela própria palavra, um olhar, né? Existiam os olhares antigos e outros olhares hoje. Quer dizer, o castigo ele se apresenta com muitos rostos, não é verdade? E não apenas o físico. Eu gostei dessa sua observação, porque normalmente o pessoal só se fixa no físico, né? E na realidade, você pode, por exemplo, dar um gelo numa pessoa. O esposo dá gelo na esposa e vice-versa. Ou os pais dão gelo no filho, né? Simplesmente não dão mais atenção. Isso é uma punição terrível e talvez machuque muito mais do que uma palmadazinha, né? Depois, outro aspecto. Por exemplo, vamos supor, eu lá na empresa, na Vozes, né? Eu chego lá no corredor e encontro sempre as mesmas trameleiras. Digo, oi, boa tarde, tá? Esta conversa está boa. Na realidade, é uma palmadinha, né? Não é para ficar no corredor falando, né? E, em outras palavras, né? Você tem muitas maneiras de corrigir. Aliás, foi observado aí. Eu gostei, assim, da sua observação sobre o olhar. Tem um olhar, por exemplo, não vou dizer o nome, mas uma grande figura eclesiástica do Brasil, que ainda está vivo, com 93 anos. Ele, na sala de aulas, dava um olhar que entrava no fundo do coração. A gente se encolhia todo, né? Frei, era um frei, né? Hoje é mais do que frei, né? Em todo caso, era pedagógico, mas é uma pedagogia dura. Um olhar do D. Paulo Evaristo Arnes. Era um olhar que botava você no prumo, né? Grande homem, grande educador. Olha, realmente está bem, graças a Deus. Não é? Tá certo, Frei Moser. Doutor, em relação aos países, né, que promovem, às vezes, ou prevêem na sua legislatura, às vezes, esses castigos físicos para certos comportamentos. Aí, talvez, se nós fôssemos somar aqui, talvez teríamos, sei lá, mais de 40 países. Basta citar, por exemplo, Singapura e outros. Como é que a senhora avalia isso? Nós estaríamos aí diante, aí sim, de uma verdadeira violência. Será que esse quadro aí um dia poderia ser superado? Como é que a senhora avalia isso? Olha, realmente são muitos países que têm leis equivalentes à lei da palmada. Então, isso parece nos permitir concluir que o problema não é brasileiro, que o problema é humano, né? Vai um pouquinho além das nossas fronteiras. E talvez seja um problema dessa pós-modernidade que nós vivemos, né? Dos valores vigentes nesse mundo globalizado, que hoje virou uma ilha ou um mundo só através da internet, das redes sociais. Mas eu me permito fazer uma anotação. Eu acho que não é uma questão de punidade genérica, eu acho que é um desejo de todos de controlar a violência e fazer imperar o amor. Porque, vamos observar, a garota que se contrapõe até a mãe na rua,
A mãe nunca nela bateu. Todavia, a menina é muito tranquila e muito segura de si para até ser contrária à mãe nesse momento. Ou seja, essa mãe, sem agressão nenhuma, fez um ser humano individual e livre para expor a sua expressão. Né? Não é uma menina reprimida. E a outra garota, que também disse nunca ter apanhado e admite uma palmadinha sempre por afeto, ela coloca sempre na frente de tudo o afeto. Então, me parece assim, aonde é afeto de verdade, como disse o Frei, não há necessidade de haver a violência. Nem do tapinha, nem do tapão. Embora eu concorde que aquela questão do tapinha dentro de casa, talvez nunca saibamos e um pai amorosamente poderá dizer um não mais duro para o filho. E o senhor anunciou ali um livro que se chama Como Liderar Pessoas Difíceis. Sim. A criança é uma pessoa difícil. Como você é líder do seu filho? Como você é o adulto diante de uma criança? Quer dizer, se você é o adulto e a criança é pequenininha, por que você tem que bater nela? Você não é adulto? Você não é o líder? Não é? Então, talvez faltem líderes dentro dessa história familiar. Né? Uma família equilibrada. Aliás, isso reflete um pouco, talvez, a crise que a família atravessa nessa pós-modernidade, como você chamou a atenção. Exatamente. Então, não se resolve realmente com uma lei que vai atemorizar pais que são imaturos. Porque é o que, de certa maneira, acabou repercutindo, não é? Não, eu gostaria de pegar uma dica. É o seguinte: grande parte da violência contra as pessoas de idade vem dos próprios filhos, que surram os pais, que humilham e assim por diante. Exatamente. Então, eu acho que isso não deve ficar só no nível da criança. Mesmo em termos de sociedade, o patrão, mesmo em termos de, eu diria, professor, ou mesmo autoridades civis, não é? Também erguem a voz, gritam e assim por diante. Gente, isso aí merecia uma palmadinha, né? Não tenha dúvida. Os adultos mereciam. Uma punição. Mas apenas eu queria chamar a atenção, muitas vezes a criança bate nos pais. Ou os pais põem limites ou acabam apanhando dos filhos. Não é? E se lembra aí uma história do general Figueiredo, né? Em que era tão duro, militar, aquela coisa, mas deixava o neto montar cavalinho nele. Né? Gente, isso evidentemente é deseducativo, né? Mas ele está em paz. Né? Em todo caso, foi um exemplo porque ele tinha uma fazenda, não. Naquela época não se tinha fazenda, tinha lá um sítiozinho em Petrópolis, né? E então, em todo caso, isso corria de boca em boca, né? Um general que deixava o neto montar cavalinho nele. Mas antes de continuarmos aqui, vocês já responderam, né, mais ou menos a questão da origem da agressão, quer seja física ou psicológica, não é? E a senhora dizia anteriormente que é muito difícil comprovar a agressão, não é, junto a uma criança. Mas ainda em termos de diferença, o que seria uma agressão física propriamente dita e que deve ser levada a juízo, por exemplo, de uma agressão apenas psicológica, e nem tem como provar. Como é que se prevê isso? Tem como provar, não é? Vamos imaginar uma situação de uma criança que sofre uma tortura psicológica, uma ameaça, e um professor percebe pelo comportamento dela na escola que ela tem um sofrimento muito grande. Pode haver uma investigação, pode haver uma denúncia nesse sentido, até o afastamento da criança de casa para protegê-la, ou o afastamento do pai de casa, ou da mãe, seja quem for. E isso já está no ECA, já existe previsões no Estatuto para proteger a criança desse tipo de mal, né? Então, assim, essa questão da prova realmente é caso a caso. Nós vamos ver qual a situação que vai permitir. Uma tia pode fazer uma denúncia, uma babá pode fazer uma denúncia, falsa, inclusive, não é? Gostei. Não é? Então, aí, essa abordagem que o senhor quer fazer, nós nunca vamos tirar uma regra dela. Ela vai estar sempre ligada a cada fato em particular, né? Frei Moisés, a gente estava falando de lugares e situações, como em países, o Brasil não é caso único, mas também aqui rapidamente estamos num contexto cristão, não é? A Sagrada Escritura propriamente dita prevê em alguns casos, não é, ou recomenda, né, o castigo. Interessante até para as crianças. Basta, por exemplo, ter presente aqui o livro dos Provérbios, capítulo 23, para citar um, dentre várias outras passagens, né? Capítulo 23, versículos de 13 a 14. Olha o detalhe. Não retires a disciplina da criança. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu Deus, como interpretar esse, Frei Moisés? E outros textos que o livro sagrado aí apresenta também. Não, realmente nós devemos nos colocar no contexto do Antigo Testamento, não é? Em que se tinha uma imagem de um Deus que punia, um Deus terrível com raios e trovões. Agora, realmente houve situações de revolta no deserto e Moisés
puniu, não é? Segundo ele, inspirado por Deus. E, de alguma forma, é mais numa linha pedagógica, não é, que Deus também, às vezes, pode, através de uma, aspas, punição, despertar a pessoa. Um acidente, por exemplo, não é, alguém que costuma andar em altíssima velocidade, um acidente pode despertar. E a mão de Deus pode ter conduzido esse acidente. Em outras palavras, a mão de Deus é, de novo, uma expressão que não pode ser levada ao pé da letra. Agora, a Bíblia prevê certas punições, desde que sejam visando a salvação da pessoa e assim por diante, o povo, não é? Punir para que possa encontrar a salvação. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Você viu que o tempo corre muito rápido, não é? Né? Vai muito veloz e a gente tem muita coisa bacana ainda para conversar aqui. E vamos ainda no terceiro bloco falar sobre o estabelecer limites, um pouco a questão ainda da prevenção versus remediar. A questão também que ficou aqui já nas entrelinhas de uma certa supervalorização das crianças e, claro, finalmente, um cultivo, né? Um cultivo da ética que tem que acontecer. Então, é o tempo de você aí, não é, dar mais uma respiradinha e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Minuto só, não saia daí.